só da psicologia, mas uma questão, digamos assim, não só epistemológica, mas diria filosófica mesmo, né? E parece que o Jung está debruçado e imbricado nessa questão filosófica, né? Que é justamente até que ponto nós nos deixaríamos influenciar por nossas pretensões psicológicas, né? Eu tenho essa impressão que está relacionado com essa questão da astrologia, né? Que a gente vai elencar aqui com a noção de sincronicidade, porque o que o Jung elenca, e aqui tem um trecho de um livro dele aqui, né, que é um livro que ele escreveu em conjunto com um antropólogo, deixa eu só ver o nome dele aqui, para não deixar aqui no vácuo, né, confirmar. Richard Wilhelm, né? Esse antropólogo, e ele escreveu esse livro, e aqui tem um trecho justamente que ele vai introduzir essa questão, né? De como ele tinha essa visão sobre a astrologia, de um modo geral, e como ela se relacionaria, de certa forma, com alguns fatores, né? Não poderíamos totalizar esse sentido dessa questão dos tipos psicológicos de Jung, mas, a meu ver, tem uma relação aqui, uma dimensão dessa questão aí da dimensão dos tipos psicológicos e a relação com a análise que o próprio Jung faz da astrologia, uma pesquisa, digamos, até estatística que o Jung pretende fazer sobre aquilo que é elencado na astrologia, que é chamado de sinastrias, que o que seria sinastrias na astrologia, né? Enquanto perspectiva da própria astrologia. Seria justamente essa questão de determinadas confluências que se denotariam, né, por determinadas combinações de elementos positivos entre signos, né, que denotariam uma determinada afinidade entre pessoas, que é muito utilizada para relacionamentos entre casais, né, para de certa forma, no senso comum, né, no âmbito das redes sociais, isso é muito utilizado para identificar determinadas afinidades. Só que o Jung vai fazer essa investigação estatística, né? E ele vai se deparar de certa forma com a aberração estatística. Por quê? Ele vai verificar que, usando os mesmos objetos, né, diante dessa pesquisa estatística que ele faz, em determinados momentos, ele vai obter ele faz um escalonamento, na verdade, dessas sinastrias, né, que vão se elencar por várias combinações. Para quem se interessa muito sobre astrologia, para quem gosta de astrologia, né, sabe que tem umas determinadas combinações, né, de Sol, de Lua, de Ascendente, de Marte com Vênus, e etc. Uma série de combinações nesse sentido, né, que vão se elencar por essa determinada perspectiva. E aí o Jung ele vai elencar, no mínimo, se eu não me engano, são alguns tipos de sinastrias, e ele vai fazer análises a partir de determinadas combinações de 500 casais, né, que denotariam 1000 pessoas, e vai fazer uma determinada investigação em que ponto se dariam essas coincidências dessas supostas sinastrias. E aí ele identifica que em momentos diferentes de sua vida, né, em perspectivas diferentes diante dessa pesquisa, ele consegue identificar sinastrias de tipo 1, posteriormente, em outro momento, sinastrias de tipo 2, em outro momento, sinastrias de tipo 3, em outro momento, sinastrias de tipo 4, e em outro momento, sinastrias do tipo 5. Ele percebe, autorreferenciando isso, né, essa questão, que estatisticamente isso é improvável de ocorrer. Deveria, no mínimo, haver uma verificação randômica, né, dessa questão, né? Porque há uma predominância de um tipo de sinastria em um determinado momento de pesquisa, né? E aí, nesse sentido, ele passa a identificar, né, que, de certa forma, haveria uma influência, digamos assim, de quem analisa, né, no contexto de identificação dessas sinastrias, né? E, diante disso, ele faz uma determinada oposição, né, a essa noção, dessa perspectiva de sincronicidade, que seria a sincronicidade, ela estaria uma oposição à noção de causalidade. A sincronicidade, ela é diametralmente oposta à noção de causalidade. Né? Ou seja, em que sentido? Não há uma relação necessariamente causal entre o que ocorre e o estado psicológico de quem busca um determinado significado, mas há uma relação de significado que é a causal, né? E essa relação
de significado a causal, Jung denotaria como algo que perpassaria essa questão da sincronicidade, né? Que seria o que perpassaria o ambiente da astrologia, né? E também há outras investigações antropológicas que Jung, a partir de determinado momento, vai fazer também sobre, digamos, estados psicológicos acausais, né? Como esse livro que ele escreve com esse antropólogo, né, amigo dele, o Wilhelm, que sobre o I Ching, sobre o pensamento chinês, sobre a cultura chinesa nesse sentido, digamos, mais místico, né? Que de certa forma se relacionaria com essa noção da análise da astrologia que ele faz aqui, né? Relacionando com essa questão da sincronicidade, e de certa forma também está relacionada, digamos assim, com um tipo de estado psicológico, né? Que se relacionaria com aquela questão que a gente já elencou nos encontros anteriores, né, com os tipos de atitudes e funções dos estados psicológicos, né, atitudes de introversão, extroversão, funções que são pensamento, sentimento e sensação, né, e como isso se instrumentalizaria a partir dessa relação com o aspecto astrológico na cultura, principalmente na cultura contemporânea. Não sei exatamente como é que na época de Jung, como é que se denotaria a astrologia na época que Jung viveu, né, só que hoje parece que eu tenho a impressão que essa ambientação acerca da astrologia, esse ponto referencial, vem se tornando algo cada vez mais forte, né? Essa necessidade, digamos assim, de ter uma relação de significado digamos, com uma relação psicológica e uma relação de sinastrias com objetos exteriores ao meu estado psicológico, né? Fazer essa relação causal, que não é causal, mas acausal, mas existe uma determinada confusão no sentido de relacionar o meu estado psicológico com um fato que ocorre e confundir isso com uma concepção causal, né? Digamos assim. E Jung chega a essa conclusão, né? Você pode discordar de Jung, mas ele chega a essa conclusão. E aí tem toda aquela questão que a gente já elencou aqui várias vezes, né? Existem astrólogos junguianos e junguianos astrólogos que tentam instrumentalizar essa questão de outras formas, o que não foi exatamente o que Jung analisou, né? E aí fica a critério de quem analisa, mas aí você não pode colocar isso na boca de Jung, né? Essa que é a questão, né? Você pode instrumentalizar, né? Você pode até de certa forma, fazer malabarismos teóricos, mas aí é por sua conta, né? Utilizar isso em detrimento da astrologia, eu acho, até sem ser digamos assim, um charlatão com boas intenções, mas você não pode colocar isso na boca de Jung, né? Digamos assim. Pelo menos é como eu vejo, nesse sentido de que isso pode até ser utilizado de uma maneira, digamos, entre aspas, benéfica, sem desviar, sem deturpar em Jung, mas desde que se seja honesto, né? Digamos assim, né? Nesse sentido. E no mais, eu gostaria de ler esse trecho aqui, que é do próprio livro do Jung com Wilhelm, que vai deixar um pouco mais, digamos assim, mais claro no sentido de afirmar o que é da boca do próprio Jung, né? Aqui, essa questão. E aí eu vou ler esse trecho aqui, no qual ele fala diretamente sobre essa questão da astrologia, para poder a gente já ir para o texto de tipos psicológicos, né? Que aí a gente vai poder aprofundar, talvez, relacionar essa questão da astrologia, né? Com essas noções arquetípicas, e aí possivelmente a gente vai poder falar um pouco mais sobre essas questões aqui, que eu também tenho algumas anotações sobre isso, durante a leitura, que eu acho que vai fluir melhor do que eu ficar falando aqui, tentando relacionar, né, a partir dessa breve exposição, né, que eu fiz aqui sobre essa questão de como Jung via a astrologia. Inclusive tem um livro do Jung sobre sincronicidade que eu deixo aí como indicação, ou talvez, possivelmente, a gente possa fazer, talvez trazer alguns trechos posteriormente, que é justamente o livro Sincronicidade do Jung, né, que ele fala sobre essas questões, né, não só do âmbito da astrologia, mas como também, eu acho, creio eu, né, traz para o âmbito da questão também a própria psicologia, né, digamos assim, né, porque se a astrologia ela se torna um tipo de exasperação de uma necessidade de uma relação causal que na verdade é psicológica e que necessariamente, segundo Jung, é a causal, né? Porque a psicologia ela estaria para além dessa questão no âmbito da instrumentalização da psicologia, não a psicologia enquanto prática, né? Mas a psicologia enquanto instrumentalizada a partir de tipos psicológicos
e tem, digamos assim, seus comprometimentos, né, também, né? É uma questão muito complicada também isso, né? Porque você acaba de falar, né? Porque isso também pode... A psicologia, enquanto prática, se o profissional ele não tomar cuidado, talvez ela possa se tornar um tipo de astrologia também, né? Digamos assim, né? Nesse sentido, né? Nesse sentido, pode, mas eu diria que isso é uma prática de um mal profissional, Sim, né? exato. Veja, só para a gente não terminar dizendo que a psicologia pode terminar sendo como astrologia, porque isso, fora de contexto, é meio perigoso. Mas aqui o que Jung está fazendo é uma crítica epistemológica, né? A ciência, não só a psicologia, em específico a psicologia, mas todas as ciências, todos os conhecimentos humanos, eles têm um contexto social, eles têm um contexto cultural e tem um contexto também de responder a necessidades das pessoas que a produzem, que produzem esse conhecimento. Essas necessidades elas podem ser materiais e no argumento de Jung aqui são necessidades psicológicas, né? Então, pega um cara como Tertuliano que tinha a necessidade de ressaltar a fé, porque ele já tinha muito conhecimento, já era muito erudito, e tinha necessidade de ressaltar a fé e a emoção. Então ele cria uma teoria que ressalta essa emoção, essa experiência de fé, né? A produção desse conhecimento foi condicionada pela sua necessidade psíquica. Mas todo conhecimento é assim, né? As ciências seriam assim, os outros tipos de conhecimentos, o conhecimento artístico, o conhecimento religioso, seriam assim também. É por aí, Alberto? Sim, é isso. Só que justamente não é uma questão de você totalizar a psicologia num comparativo com a astrologia, mas é justamente uma questão de postura, né? E aí esse movimento que o Yang tenta fazer, né, é justamente para, digamos assim, ir além de alguns equívocos, segundo o próprio Yang vislumbrou, inclusive em Freud, né, impulsionado pelo mesmo, né, no sentido de talvez se deixar cristalizar por uma determinada perspectiva epistemológica também, né, e que é influenciada por determinados, digamos, paradigmas que são perpassados. Inclusive, nessa mesma entrevista, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre isso, sobre essa questão como Freud, na visão dele, claro, né, deixando claro isso, como Freud deixou, de certa forma, os aspectos históricos e culturais no sentido de influências um pouco de lado, segundo Jung, né? Aí é uma análise que o Jung faz, né? E aí não se trata de ser uma questão que se torna perigosa, mas uma questão de você compreender qual é o âmbito da crítica, né? Não é necessariamente colocar a psicologia do lado da astrologia, porque não tem nada a ver fazer isso, mas de como realmente podem haver mais utilizações da psicologia ou de determinados aspectos epistemológicos, teóricos e etc., do modo geral, né? Essa que é a Sim, questão. sem dúvida. Não, mas eu concordo, inclusive, com Jung nesse sentido. Tem alguns momentos em que Freud é claramente um homem de seu tempo e responde a necessidades psicológicas que são dele e de sua sociedade, né? É, Freud ele jura que nunca leu Nietzsche, por exemplo, mas a produção dele tem semelhança com Nietzsche em todo canto, semelhança com Schopenhauer em todo canto, influência do romantismo em todo canto, porque era assim que se pensava no tempo dele. E a necessidade do tempo dele era fazer não sei, um pensamento, uma ciência que fugisse do dualismo platônico de alguma forma, né? Que clareasse e falasse algo sobre a experiência de sentir, a experiência do impulso, né? Isso estava em pauta. Isso estava em pauta.
a diferença racial entre as pessoas estava em pauta,